Então nós vamos receber o José Márcio Rosa da Embrastec. Meu nome é José Márcio, eu sou da Embrastec. A Embrastec é uma empresa nacional dedicada à fabricação de DPS. Nós, fundada em 91, nós somos dedicados à fabricação de DPS e temos uma linha muito completa com mais de 1000 modelos. Nós temos um laboratório na nossa planta que a gente consegue fazer ensaios de até 100 kA na onda 8x20, 20 kA na onda 10x350. Como não dá para todos, né, irem lá no nosso laboratório, a gente trouxe para cá, está no nosso stand, eu convido a vocês a depois irem lá. A gente trouxe o que a gente chama de mini lab, a gente consegue fazer lá um ensaio para a gente ver um DPS em funcionamento. Mas vamos entender um pouco sobre DPS então. É importante se proteger contra raios? Vamos dar uma olhada. Nesse mapa a gente tem aqui, nessa parte mais azulada, onde ocorre menos, tem uma menor incidência de descargas atmosféricas. Aqui no Brasil, a parte mais alaranjada, onde ocorre mais, essa parte na África. Então, para vocês terem uma ideia, pegar como exemplo a Alemanha, onde ocorre poucas descargas atmosféricas, no ano de 2014, 42% dos sinistros em sistemas fotovoltaicos foi por influência de descargas atmosféricas. Levando em consideração que a Alemanha ocorre muito poucas descargas. E olha o Brasil. Então é muito importante a gente se proteger. E além de tudo, aqui nós temos as mudanças climáticas, né? A gente tem uma diferença de 1984 para 2012, o derretimento, então aumento da temperatura, isso tem aumentado a ocorrência de descargas atmosféricas. No Brasil são mais de 70 milhões de raios por ano, e a estimativa do INPE é que a gente chegue no final da década, 2030, com 100 milhões de raios ano. Então, cada vez mais a gente tem que se preocupar com proteção. Outra coisa interessante, um raio típico no hemisfério norte, em torno de 18 kA. Um raio típico no hemisfério sul, 4 kA. Então, além da gente ter uma incidência muito maior, os raios do hemisfério sul são mais potentes. E outra coisa interessante, o Brasil, é lógico, em função da do seu território, o Brasil é o campeão mundial em descargas, incidência de descargas atmosféricas. Então aqui, acho que uma coisa que a gente não pode imaginar é que não precisamos proteger contra descargas atmosféricas. E como se proteger? A norma 5410, a 5419 traz parâmetros para se proteger. E isso que a gente vai ver. Por exemplo, a 5419, a última revisão dela, e ela já está em revisão de novo, ela saiu de 40 páginas aproximadamente para quase 400, dividida em 4 capítulos. Primeiro capítulo, princípios gerais. Segundo capítulo, muito importante, que é o gerenciamento de risco. Terceiro capítulo é a estrutura mesmo do SPDA, ou seja, a parte de proteção da estrutura. E o quarto capítulo, que é o que nos interessa, que é a proteção dos sistemas eletrônicos, que tem 99 páginas, é o que a gente chama de MPS, Medidas de Proteção contra Surtos. As MPS, elas não é só DPS, tem outras coisas importantes, que é o roteamento das linhas, a equipotencialização, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas falando de DPS, eu trouxe 4 parâmetros que eu acho os mais importantes para a gente especificar um DPS corretamente. Classe, segundo, a corrente de exposição a surto, a capacidade dele de exposição a surto. Terceiro parâmetro, a tensão de corte, ou seja, a partir de quando esse DPS vai atuar. E o principal parâmetro, que é o nível de proteção, que é o que eu tenho que coordenar com o meu equipamento que eu quero proteger. Vamos lá entender. Os DPS são divididos em 3 classes. Classe 1 e classe 2 é aquele proteção para a rede elétrica, fica no quadro geral, no distribuição. E o classe 3 é aquela proteção refinada, próximo ao equipamento ou integrada ao equipamento, que pode ser tanto elétrica como dados, CFTV, vídeo, ou seja, todos os outros sinais que também a gente precisa se preocupar em proteger. Então aqui é muito importante a gente entender isso de DPS classe 3, principalmente se a gente fazer uma analogia com
inversor que tem DPS incorporado. Porque esse está incorporado é integrado. Então esse DPS, por mais que ele tenha característica de DPS classe 2, ele está com uma função de DPS classe 3. Então é muito importante a gente entender isso. Vamos lá entender como funciona o DPS classe 1. O DPS classe 1 ele é para proteção contra descargas diretas. Ou seja, a norma chama isso de fonte de dano S1 e S3. S1 diretamente na edificação. S3 diretamente nos condutores ou tubulações que alimentam essa edificação. Ou seja, se essa descarga é direta, ela exige do DPS uma capacidade maior. E ela dá um mínimo para isso. Ele tem que suportar no mínimo 12,5 kA de corrente de impulso. O que é corrente de impulso? Corrente de impulso é ensaiado numa onda 10/350, que a gente chama. Ou seja, atinge 100% dessa corrente em 10 microsegundos e 50% lá em 350 microsegundos. Ou seja, para a exposição de um surto é um tempo muito longo. Então esse DPS tem que ter uma suportabilidade maior. O DPS classe 2, ele já é para proteção de descargas indiretas. A norma chama de fonte de dano S2 e S4. S2 próximo à edificação, S4 próximo aos condutores ou tubulações que alimentam essa edificação. Outra função do DPS classe 2 é também para manobras, surtos por manobras da concessionária, ou seja, não só por descargas atmosféricas. E essas manobras acontecem muito mais que descargas atmosféricas, né? Então essa utilização é muito importante. E ele tem um mínimo para ser classe 2. Ele tem que suportar 5 kA de corrente nominal. O que é corrente nominal? É aquela que ele tem que suportar 15 aplicações. Então são 15 ocorrências de 5 kA no mínimo ele tem que suportar. Porém essa onda é outra, onda 8/20. 100% em 8 microsegundos, 50% em 20 microsegundos, ou seja, é muito mais rápida. Então esse DPS tem uma capacidade moderada. E o DPS classe 3, que é aquela proteção integrada ao equipamento ou próximo ao equipamento. É uma proteção refinada. É aqui que eu protejo não só a rede elétrica, mas também as outras redes. Um bom exemplo, de novo, no inversor, que eu tenho um cabo de rede acoplado. Tenho que proteger esse cabo de rede também, porque faz uma entrada de dano, de surto. Tensão de corte. A norma me dá um mínimo. Tem que ser, no mínimo, 10%, ou seja, 1,1, 10% da tensão nominal. O que é a tensão nominal? A tensão de trabalho. Se eu tenho um DPS que vai ser instalado numa rede de 10%, 242, DPS utilizado 275. Se eu tenho um local que 900 volts, corrente contínua, mais 10%, 990, DPS no mínimo 1000. E o principal parâmetro, que é o nível de proteção, ou seja, o que esse DPS vai deixar passar ao atuar. Então ele atua e vai passar alguma coisa. Essa alguma coisa tem que ser de acordo com a categoria 2 dessa tabela 31 da 5410. Por exemplo, redes trifásicas 220, no máximo 1.500 volts. Se nós formos falar de sistema fotovoltaico, um inversor que trabalha com 1000 volts, 6 kV. Caso, então, no DPS da Embrastec, 4 kV. Então, isso dá uma segurança boa. Aqui dá para a gente entender isso bem. Eu retirei isso até de um trabalho do Jobson. Veio o surto, DPS atuou, nível de proteção dele, ou seja, o que ele vai deixar passar. Isso tem que ser, que é o que a gente chama de surto 2, tem que ser menor ou igual o W. O que é o W? A suportabilidade do equipamento. O equipamento suporta de surto. Isso tem que ser coordenado. Por isso que muitos inversores têm a proteção integrada, para ele atingir um W satisfatório. Então essa proteção integrada, ela não vai dispensar as proteções anteriores de classe 1 e classe 2, e sim para aumentar a suportabilidade de impulso desse equipamento. A 5419, ela fala em zonas de proteção. Nós temos a zona 0A, onde não há blindagem nenhuma. A zona 0B
já houve uma blindagem pelo meu SPDA. A zona 1 é a primeira zona dentro da edificação. Onde que é utilizado o DPS classe 1? Na transição da zona 0B para a zona 1. O DPS classe 2, na transição da zona 1 para a zona 2. DPS classe 3, da zona 2 para a zona 3. Por isso que quando eu digo que um inversor com a proteção integrada, ele está na 3. Então esse DPS é um DPS classe 3. Então essa blindagem a gente tem que seguir, não dá para abrir mão dessa proteção. Normalmente, resumindo, o DPS classe 1 é instalado no quadro geral. Se eu tiver quadros de distribuição com mais de 10 metros de distância desse quadro geral, coloco o DPS classe 2 e o DPS classe 3 próximo ao equipamento. A mesma coisa no solar. Protejo o lado corrente contínua do inversor, o lado corrente alternada do inversor. Se eu tiver mais de 10 metros dos módulos, seria interessante também a proteção para corrente contínua também. Existem normas, né, para proteção, tanto para fabricação de DPS. Para DPS fotovoltaico nós temos a 50539, 6164331, tem normas para instalação, então existem normas que a gente não pode abrir mão. A segurança de uma instalação, ela tem que ser seguida e a gente tem normas para isso. Então a gente não pode abrir mão por economia, pensando só em preço. Então a gente tem que levar essa informação para o nosso cliente final. Se ele souber dessas necessidades, desses riscos, ele vai pagar um pouco mais caro que aquela pessoa que está levando um preço, só preço. Então é muito importante a gente estar capacitado para levar informação para o nosso cliente final e estudar, tem normas para isso. Então eu acho que o maior desafio do setor é a capacitação. A gente tem que estar muito bem treinado, capacitado para fazer uma instalação e para fazer uma venda bem feita. Quando você tem conhecimento técnico, você consegue fazer uma venda com um preço um pouco mais alto. Mas por quê? Porque você convence o seu cliente e ele entende a necessidade. Então não podemos abrir mão de normas. Uma informação importante, DPS para corrente contínua, ele tem uma construção diferente de DPS para corrente alternada. Então jamais utilizar DPS de corrente alternada no lado de corrente contínua. Em função no final de vida útil, a desconexão dele, ele tem que ter uma capacidade de extinção de arco. Então é muito importante isso. E eu já vi utilizarem DPS corrente alternada do lado corrente contínua. Bom, a Embrasec tem uma linha muito grande de string box e a gente tem uma capacidade de fazer, muitas vezes, de acordo com a necessidade do cliente. A nossa equipe de engenharia está lá disponível para tirar qualquer dúvida, explicar qual o DPS mais adequado e desenvolver de acordo com a necessidade de cada projeto. Consegui falar dentro do tempo. Uma coisa importante, então, lembrando, eu trouxe um mini lab que a gente consegue fazer um ensaio de DPS, está lá no nosso stand, logo aqui à esquerda. Vocês estão convidados para lá assistir um ensaio lá. Obrigado.